eu me chamo Mariana Sembranelli, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, formada em acupuntura, e esse primeiro vídeo que eu vou fazer vai ser sobre perguntas e respostas sobre o Cone Hindu. Eu fiz um post essa semana lá no meu Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui para vocês poderem seguir. E eu pedi para as pessoas deixarem perguntas, dúvidas sobre o Cone Hindu, é onde eu iria responder. Eu trabalho com Cone Hindu há mais ou menos 11 anos. Eu tive o meu primeiro contato com Cone Hindu na minha pós-graduação em acupuntura e me apaixonei por essa técnica, e a cada dia mais eu estudo e desenvolvo o meu trabalho em cima disso. Então eu vou começar com a primeira pergunta da Simone. A Simone fez uma pergunta um pouco longa, então eu vou responder por partes. A primeira pergunta que ela fez: quais são as contraindicações e os cuidados para utilizar o Cone Hindu? Eu falo para as pessoas que o Cone Hindu tem duas contraindicações, tá? A primeira contraindicação é se o tímpano tiver rompido. Não aplicar no ouvido com o tímpano rompido, o tímpano que não está cicatrizado, tá? A segunda contraindicação que eu falo para a pessoa que seria um cuidado é a pessoa observar durante a avaliação, quando ela for aplicar o Cone Hindu, se o ouvido ele tá muito ressecado, se a pele do ouvido tá muito ressecada, porque como o Cone Hindu ele trabalha para eliminar umidade, então ele já vai provocar um pouco de ressecamento. Então, se a pele do ouvido da pessoa estiver muito ressecada, descamando, não aplicar o Cone Hindu para evitar dar algum tipo de irritação, tá? A segunda pergunta é: sempre utilizar nas duas orelhas? Sim. Mesmo que o problema for de um lado só, a pessoa deve sim utilizar bilateral, porque o Cone Hindu ele vai fazer o desbloqueio do canal energético. Então é muito importante sempre tratar os dois lados, mesmo que o problema seja em um só, tá? A segunda pergunta dela foi: qual o significado das chamas? Se as chamas têm algum significado e se os resíduos que apresenta dentro do cone têm algum significado. Bom, as chamas sim, tem significado, e isso é uma coisa que é um assunto para um vídeo, para um outro vídeo, porque ele é um assunto mais longo, mais complexo. Eu utilizo a minha forma de avaliação é pelas chamas e não pelo resíduo que fica dentro do cone. Para mim, os resíduos que ficam no cone são resíduos da queima, é do material que é feito o cone, tá? Eu não utilizo aqueles resíduos como forma de avaliação. Mas isso é um assunto que eu vou falar em um outro vídeo, porque ele é um assunto um pouco polêmico, porque muita gente utiliza o resíduo como forma de avaliação, tá? Mas esse é um assunto um pouco mais longo, mas assim, no meu caso eu utilizo a chama, tá? Como forma de avaliação. O Cone Hindu pode ser usado em crianças e idosos? Sim, ele pode ser usado em crianças e idosos, sim. O que eu dou de orientação é o seguinte: quando chega uma criança no meu consultório para fazer algum tipo de tratamento, eu gosto de explicar para a criança o que eu vou fazer, tá? Porque tudo é novidade para criança e a gente não pode causar nenhum trauma na criança. O que eu aconselho na utilização do Cone Hindu é utilizar em crianças que já têm um certo nível de compreender. Então, que você possa chegar e explicar como você vai estar trabalhando com fogo, para a criança não poder se assustar, você poder explicar para a criança. Então, assim, e a criança poder ficar um pouco quieta na maca também. Então, você explicar o que você vai estar fazendo. Então, eu aconselho em fazer em crianças que já têm idade para esse tipo de entendimento, né? Não tem contraindicação em você fazer em criança, mas seria mais por esses cuidados mesmo. Idosos, sim, também é muito indicado, principalmente porque idoso tem muito problema de perda auditiva. Então, o Cone Hindu trabalha muito isso. Então, assim, é bem legal você poder aplicar também, mas sempre com esse cuidado, tá? Observar na avaliação se o ouvido da criança, o ouvido do idoso não tá muito ressecado, para você não provocar um certo desconforto de uma irritação no ouvido, tá? Pessoas com problemas de rinite, sinusite, dores de cabeça, pode se beneficiar com a técnica do cone? Sim, muito, pode se beneficiar muito mesmo. Para problemas de rinite, de sinusite, eu utilizo no ouvido, porque a gente sabe, né, que o nariz tem uma ligação, o trato respiratório tem uma ligação com o ouvido. Ele vai desbloquear esse canal energético, ele vai tirar esse excesso de umidade. Geralmente a pessoa que tem sinusite e rinite, ele apresenta essa umidade. Eu aplico também pontos de acupuntura no IG20, que é muito bom, vocês podem aplicar, façam testes, que a pessoa que tiver com problema de nariz entupido vai desentupir muito, muito, muito rápido. Quais as orientações que a gente deve fazer para o paciente depois que a gente aplica o cone?
Bom, a orientação que eu faço para a pessoa, principalmente nessa época do ano, época de outono, de inverno, que é uma época mais fria, geralmente eu coloco no ouvido da pessoa que uma bolotinha aqui de algodão, tá? Por algumas horas, para não pegar esse vento, porque a gente vai estar trabalhando com calor, então para não ter esse choque térmico. Já teve pessoas que falaram para mim assim que não fizeram isso, e a pessoa que tinha problema de sinusite, rinite, que não estava em crise, a crise ela veio um pouco à tona. Sim, acontece por causa dessa mudança de temperatura. Então, assim, sempre que vocês forem fazer o cone hindu, vocês protegerem o ouvido por algumas horas com essa bolotinha de algodão. Vocês colocarem ali e falarem assim, olha, fica umas 2, 3 horas e depois vocês podem retirar. A outra pergunta é da Vanessa. E a Vanessa, ela coloca que ela gostaria de saber se no inverno tem que ter algum cuidado especial depois da aplicação do cone, devido ao calor provocado pelo fogo. Sim. Tem que ter, sim, eu já respondi essa questão ali na pergunta da Simone. Sempre vocês protegerem o ouvido, depois que vocês aplicam o cone, colocando uma bolotinha de algodão ali, para vocês poderem proteger pelo menos por algumas horas, para não pegar nenhum vento, não dar nenhuma mudança de temperatura, tá? E outra dúvida é se a chama tem algum tipo de interpretação, porque ela observou em algumas fotos que a cor e o tamanho da chama mudam. Sim, as chamas é usada para forma de avaliação, mas isso foi o que eu falei na pergunta da Simone. Eu vou fazer isso um outro vídeo explicando para vocês, tanto sobre o resíduo que tem dentro do cone, como essa parte das chamas, tá? A Vânia, ela fez uma pergunta dizendo que quando entope aquela saidinha do cone, que é o resíduo que fica ali do cone, se ela deve ou não desobstruir. Não, Vânia, não tem necessidade de você desentupir. Porque quando ele entope, é porque já tem muita quantidade de resíduo que já tá bem no final já. Então, assim, você vai tá ainda fazendo a aplicação, o calor vai estar passando, então não tem necessidade de você desobstruir, tá? A Karine, ela fez uma pergunta aqui. O que aparece no cone depois de queimado é tudo cera e secreção do ouvido ou tem alguma outra coisa também relacionada ao cone? Karine, a Karina. Karina, esse resíduo que fica dentro do cone é resíduo da queima, não é nada de resíduo do ouvido, tá? Se algum dia alguém falar pra vocês que o cone hindu, que o que tá ali dentro é cera de ouvido, a pessoa vai estar enganando vocês. O cone hindu não puxa cera, a cera que tá ali dentro não é do ouvido, é a cera da queima do cone hindu, então não fica nenhum tipo de resíduo. O que acontece, a gente faz no ouvido, é o desbloqueio do canal energético do ouvido. As pessoas, elas confundem, elas pensam que limpeza vai ser limpeza de cera, que a cera vai sair. Não sai. A cera tem uma movimentação? Sim, porque você tira o excesso de umidade do ouvido e a cera movimenta. Eu já vi casos de cera que estavam muito internas e foram um pouco mais pro lado externo, mas porque da movimentação pela eliminação da umidade. Mas o cone não puxa cera nenhum pra dentro do cone, então isso é mentira, tá? Pelo amor de Deus, vocês não caiam nessa história. A Isabela colocou, depois de quando eu deixo queimar o cone? Até o final? E pode ser usado para desbloqueio dos meridianos e como usar? O cone eu deixo queimar um pouquinho a mais de 50% do cone, tá? Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais segurar. Então você deixa queimar um pouco mais da metade do cone, é o suficiente para você queimar, tá? E pode ser usado para desbloqueio dos meridianos? Sim, eu utilizo tanto para desbloqueio dos meridianos quanto para desbloqueio dos chakras, o equilíbrio. A gente está lidando com fogo. O fogo, pela física, ele é energia pura. Por isso que a gente trabalha em desbloqueio de canais energéticos. Chakras e meridianos nada mais são do que canais energéticos, tá? Como usar no meridiano é muito difícil eu explicar para vocês aqui num vídeo, tá? Em outubro eu vou estar dando um curso onde eu vou abordar exatamente isso, ensinar as pessoas a trabalharem chakras, meridianos, ouvidos, trabalhar pontos de acupuntura, que vocês têm resultados maravilhosos que vocês não imaginam. A Vânia fez uma outra pergunta que ela teve 2 pacientes que relataram os sintomas de quando estava sendo feito com a aplicação do cone, sentiram câimbras nas costas. Ela gostaria de saber se eu já tive alguma experiência com esses sintomas. Não, Vânia, eu não tive nenhuma experiência com algum paciente falando pra mim quando eu tava aplicando, tava sentindo câimbra
nas costas. Isso é uma coisa nova pra mim, eu nunca tive nenhum paciente que sentiu isso. A Luta Kaki, ela perguntou dos cones coloridos, dos cones aromáticos, eu chamo de cones aromáticos, tá? Se eles são só para alinhamento de chakras ou tem outra finalidade, porque ela só utiliza aquele cone tradicional. Então, na minha apostila, na segunda apostila que eu fiz, que é o Guia Prático do Cone Hindu, eu explico para vocês sobre os cones aromáticos. Os cones aromáticos nada mais é do que a junção de óleos essenciais, tá? Com cores. Então, a gente vai trabalhar a parte da cromoterapia, os benefícios do óleo essencial junto com o Cone Hindu. Não é utilizado só para chakras, tá? Você pode aplicar sim no ouvido. Ele tem as indicações, baixa a minha apostila, o Guia Prático do Cone Hindu, que vai ter todas as indicações para onde você vai usar, qual cone você escolher, depende da avaliação do seu paciente, entendeu? Depende do que o seu paciente tem, mas você pode usar os cones aromáticos sim no ouvido também, tá? A Paloma colocou a partir de que idade a criança pode se submeter à técnica. Foi a mesma pergunta que a Simone fez, tá? A partir da idade que você conseguir a criança poder compreender, entender a técnica, porque você está aplicando aquela técnica nela. Não adianta você querer aplicar numa criança que tem 1 ano de idade, que ela não vai ficar parado na maca, tá? E você não pode forçar a criança, a gente não pode forçar nada. A gente tem que sempre explicar para a criança para não causar um trauma. Por ter fogo, geralmente a criança tem medo. Então, assim, se você explicar pra criança, a criança entender, a criança ficar quietinha na maca, você pode aplicar em qualquer idade, tá? Mas a criança, ela tem que ter, você não pode forçar. Eu já vejo muitas mães que querem, às vezes, assim, não, ela tem que ser aplicado porque vai ser bom. Não, muitas vezes a criança não tá pronta, ela não tá preparada ainda pra receber essa técnica. Então, é importante que você aplique na criança, a criança tenha consciência do que tá acontecendo, tá? Que você aplicar, falar pra ela ficar quietinha na maca, que você vai aplicar uma técnica que vai fazer só o bem pra ela poder aceitar a técnica, porque não pode causar nenhum tipo de trauma na criança. A Tamis perguntou, em relação a queixas de zumbido e dores de ouvido, sinusite também, é bem comum nessa época do ano. Sim, para zumbido, o Cone Hindu tem um resultado maravilhoso. Eu sou a prova viva disso. Há 2 anos atrás, eu comecei a ter um zumbido por estresse. E pela medicina ocidental, não tinha tratamento, porque não tinha causa esse zumbido. E eu comecei a fazer o uso da acupuntura, o uso da medicina quântica e a utilização do Cone Hindu 1 vez por semana. E o que diminuiu muito o meu zumbido foi a utilização do Cone Hindu. Foi isso que me deu mais força para eu trabalhar com o Cone Hindu, porque eu recebo muitos pacientes com zumbido. E como eu tive crise muito forte do zumbido, que hoje o meu zumbido é muito baixo, graças a Deus ele não me incomoda mais. Eu sei o quanto é desesperador para uma pessoa que tem um problema e que não tem solução. E que o médico vira e fala pra você que não tem solução, não tem remédio que você tome, que é diferente de uma dor que você tomou um remédio alivia a dor, o zumbido ele não alivia, não tem remédio. Então o uso do Cone Hindu para tratamento de zumbido é excelente. Todas as doenças relacionadas ao ouvido, todas as patologias relacionadas ao ouvido, o Cone Hindu é super indicado. Então, assim, faça, que vocês vão ter resultados maravilhosos. Se vocês têm paciente com zumbido e que não tem resultado com nenhuma técnica, o paciente está desesperado, comece a fazer a aplicação do Cone Hindu, que vocês vão ver que o resultado é incrível e você vai dar um alívio para aquela pessoa, um alívio que só quem tem sabe o que é. E realmente o zumbido, ele é desesperador. Chega uma hora que você fica desesperado e você não sabe o que você fazer. Então o Cone Hindu eu super indico mesmo. Vocês podem fazer de olho fechado, que eu tenho certeza que o resultado vai ser maravilhoso. E a última pergunta foi da Priscila, que ela quer saber se eu uso algum tipo de óleo essencial junto com o Cone Hindu. Gente, não. Vocês não façam isso de pingar o óleo. Eu já vi muito profissional querendo pingar o óleo e faz a aplicação do Cone Hindu. Você tá mexendo com calor, você vai esquentar a região. Vocês podem correr o risco de você cozinhar a orelha do seu paciente, de provocar um dano irreversível. E é isso que os médicos batem muito de frente com a gente sobre a utilização do Cone Hindu. Que eu já tive muitos médicos que bateram de frente comigo ali, falando assim que o Cone Hindu é uma técnica perigosa. Ela é uma técnica perigosa quando a pessoa não sabe aplicar.
ou quando a pessoa aplica com uma forma irresponsável como essa, de você pingar um óleo, você colocar fogo ali e você sabe que você vai trabalhar com calor, o óleo vai esquentar. Vai falar assim, Mariana, mas não esquenta tanto, mas você não sabe se a pele da pessoa já tá irritada, se a pessoa tem algum problema de alergia. Então não utilize óleo, não pingue óleo na orelha, no ouvido da pessoa e faça a aplicação da técnica em cima, porque vocês vão correr um risco e quando a gente faz uma coisa irresponsável, você vai ter que arcar com essas consequências depois. Então o Conindu é uma técnica muito segura, quando aplicada de forma correta, de orientação correta, você só vai trazer benefícios pro seu paciente. Então assim, aplicar o Conindu é excelente, os resultados são incríveis, então aplique com responsabilidade, tá? Aplique com responsabilidade que vocês vão ter resultados muito bons. Bom, então é isso. Gostaria de agradecer as pessoas que deixaram as perguntas. Se eu falei para as pessoas se esse vídeo desse certo, eu vou fazer mais vezes. Eu não sou técnica para editar vídeos, eu vou tentar editar para deixar o melhor possível para vocês. Mas muito obrigada para quem deixou as perguntas. Quem tiver algumas perguntas e quiser me fazer perguntas por direct, pelo meu WhatsApp. Quem estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os meus contatos. Quem estiver assistindo no IGTV é porque me segue ali no Instagram. Então vocês podem mandar direct, podem mandar mensagem pelo WhatsApp. Eu respondo todo mundo. Baixem a minha apostila, tá? Baixem aquela minha apostila para vocês conhecerem os meus cones, conhecerem as minhas técnicas. E em outubro, se Deus quiser, eu vou estar dando o meu primeiro curso de Conindu aqui em Taubaté. Então, quem tiver interessado em fazer o curso, que vai ser um curso bem prático, vocês me mandem mensagem que em outubro eu vou estar dando um curso. Muito obrigada por vocês estarem assistindo esse vídeo. E para quem participou das perguntas, muito obrigada também. E até uma próxima vez.